45 horas de jejum, quase 2 dias, né? Faltou pouquinho para entrar as 48 horas aqui. Olha só o que aconteceu. Bom, eu sou o Rodolfo Pacheco, estou no Caminhar Consciente. O corpo passa por algumas transformações que são normais. Depois vou botar uma cronologia rápida aí das coisas que, segundo a ciência, acontecem durante um jejum mais longo. E aqui eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Tem uma playlist no YouTube só sobre jejum intermitente, do começo até dicas para você melhorar a sua prática. Tem também vídeos para falar os motivos da fome, né? Fome não é física, tem muita fome aí embutida nessa história que a gente chama de fome, viu? Enfim, bora começar. Tem 2 tipos de jejum, o que a gente bebe água, ou café, ou chá, e o jejum a seco, né? Que esse é o que eu mais gosto de fazer, mas nesse caso eu fiz com café. No dia 0, então, eu comecei por volta das 17h30, fui tranquilo até outro dia, porque eu estou acostumado já a fazer o jejum intermitente. Para quem não conhece, é aquele que você pega uma janela de tempo durante o dia, e nessa janela você pode comer, e depois no restante, não. Né? Então pode ser a seco ou com água, café, chá, enfim. Se bem que já está mostrado também até na ciência que o a seco é mais fácil por causa não dá fome, né? Então a gente passa com mais tranquilidade. No primeiro dia eu dirigi normalmente, trabalhei normalmente, como eu sempre faço, em jejum mesmo, mas foi a tarde toda também, mesmo depois do horário do almoço, vamos colocar assim. Eu tirei um tempo para mim à tarde, então eu queria ficar mais reflexivo, queria dar uma mergulhada em mim, aproveitando esse jejum, e foi ótimo também. Se você tiver chance de fazer isso, ótimo, se não, passa direto, porque o jejum é uma coisa muito comum mesmo. É só uma questão de cabeça para a gente poder fazer as coisas com tranquilidade, e eu já explico por quê. Não tive cansaço, não tive fome, sede, fadiga. Eu tirei das 9 da manhã até umas 15 horas assim, para ficar tomando café, né? Então eu preparei um café puro e fui tomando assim, devagarzinho ao longo desse tempo. Foi um tanto de café, foram uns 500 ml de café mais ou menos, mas não foi muita coisa também, nada que eu não esteja acostumado e nada que tenha que tampar buraco de fome também não. Foi só para dar uma distraída na cabeça. Como era de se esperar mesmo, o dia todo fluiu tranquilamente, com ida ao banheiro, com micção normal, em volume bem satisfatório, assim. Foi o dia todo de micção e também à noite, depois eu vou contar. Próximas 22 horas eu estava ok de energia, super legal, sem qualquer tipo de fadiga, sem qualquer quedinha, sono demais, como sempre é comum, né, ter sono à noite, né? E não, eu estava 22 horas numa boa, energia ótima, estável, a lucidez estava, enfim, coisa que geralmente eu não faço, porque chega à noite, perto das 10 da noite, assim, eu já estou com maior sono, quero dormir, sabe? Quero chegar no outro dia recuperado, mesmo porque eu gosto de acordar cedinho também. Então, sem fome, sem sede, sem cansaço, sem fadiga. Pertinho lá das 22 horas, eu curiosamente passei a língua pela gengiva, assim, aqui em cima. Por causa de uma inflamação, 8 anos atrás, eu tive uma bolinha que surgiu. E essa bolinha ficou lá, eu pensei, bom, bolinha de inflamação, né? Tudo bem, vai sumir. Sumiu de jeito nenhum. Eu deixei esse dente por um tempo também, ele desinflamou e tudo. Mas essa bolinha persistiu. E eu não fiz canal, falei, depois eu faço canal e tudo, né? E aí aquela bolinha, por 8 anos. Chegou lá para 7 anos e pouco, foi no dentista, o dentista sugeriu, olha, vamos fazer o canal, que esse dente já está num ponto que é bom fazer canal para prevenir outras coisas. Falei, tudo bem, bora fazer. Vai sumir a bolinha, né? Sumiu? Não. Meses depois a bolinha ali
Eu fiquei até pensando, né? Puxa, não sumiu? Será que calcificou alguma coisa aí? Será que é uma bolinha de alguma outra, né? Por alguma outra razão que ela está aí? Será que o seio nasal, né, está infeccionado e alguma coisa assim? Essa bolinha persistiu, mas por tantos anos assim, infeccionado, inflamado, né? Bom, ok. Nesse jejum, lá para esse horário da noite, perto das 22, assim, quando eu passei a língua, eu falei, ué, tem uma textura diferente aqui. E aí é como se fosse uma pelezinha, sabe, quando você faz uma enrugada assim da pelezinha, né? Aquela textura de pelezinha. E aí eu, ué, o que está acontecendo, né? Passei o dedo lá, cadê a bolinha? O jejum comeu. Pois é, isso por conta da autofagia, né? Que é um processo que eu explico lá também naqueles vídeos de jejum. Basicamente, quando você para de comer, o corpo pega tudo que está disfuncional, velho, que não devia mais estar por ali, e ele desmancha, né? Então ele desmanchou essa bolinha e não voltou. Olha que legal. Significa que a causa da bolinha também foi desmanchada, é ou não é? Senão ela teria voltado, não é? Pois é, maravilhoso isso. Aí às 10 da noite eu fui lá dormir e tudo mais. Você dormiu? Pois é, eu não. Fiquei fritando na cama ali com energia, não conseguia apagar, não conseguia entrar no sono. Aí eu lembrava, né, tá, tudo bem, eu só preciso estar aqui, tranquilo, dormir. Sabe quanto tempo eu levo para dormir? 1 minuto, 2, 3 minutos, assim, quando demora 5 minutos. Eu fiquei fritando lá. Mas tudo bem, apaguei, né? Acordei depois, assim, pum. Ah, nossa, consegui dormir. Ok. 5 vezes eu levantei para ir no banheiro, eu fazer xixi à noite. E, nossa, e o sono não descansava, e muito peristaltismo, né, que são os movimentos dos intestinos, aquela coisa torcendo, parecia que estava torcendo roupa, assim, dos intestinos, aquela coisa, né, enfim, consegui passar a noite. Só que lá para 5h30, ainda cansado, né, eu acabei levantando, queria levantar porque eu não estava dando para ficar na cama mais, assim. E quem disse que eu descansei, né? Descansei nada. Mas tudo bem, o peristaltismo ali, firme e forte, né? Fazendo a limpeza dele. Aí eu fui caminhei por 20 minutos. Sabe, quando eu saí assim para caminhar, me deu uma vontade de correr. Olha só, aquela energia, né? Aquela coisa, eu meio sonolento ainda, mas eu resolvi correr. Corri por uns 100 metros assim, e aí me veio, fica mais tranquilo assim, né? Vai passear só. E vai despertando, né, para não sair destrambelhado por aí. Depois voltei para casa, fiz uma meditação de uns 30 minutos, assim. É bom para relaxar também, né? Realmente sem fome e sem sede, sabe? Não tinha nada. Eu passava do lado de árvore de fruta, assim, por exemplo, eu via a fruta que eu gostava, né? Estava ali disponível, mas não, agora não. Aí eu voltei para casa e fui fazer um café puro também. E aí vinha na cabeça assim, bota manteiga, não vou botar não. Bota um pouquinho de açúcar. Não, pra quê? Não tô afim de açúcar, sabe? Aquelas sugestões da mente, assim, né? Faz isso, varia aquilo, né? Come mais um pouquinho, não sei do que. Não, só tomei o café, fiz mais ou menos como no dia anterior. Comecei às 9 horas ali tomando o cafezinho e fui diluindo isso até a hora que deu. Esse também foi um dia normal, né? O segundo dia, assim, e eu dirigi tranquilamente, fui no trabalho, fiz minhas coisas que precisava, estava meio sonolento ainda, né? Mas fiz. A urina continuou normal, saindo continuamente durante esse tempo inteiro, numa quantidade razoável, nada daquele negócio de só umas gotinhas ali. Tá? A cor da urina também estava ótima, tranquilamente o cheiro, né? Porque a urina é quase um exame clínico que a gente faz todos os dias. É ali que a gente vai saber se a saúde está legal mesmo, se tem alguma coisa que a gente comeu que não pegou legal. Do tipo, a urina está escura demais ou ela está com cheiro muito ruim, assim, muito forte, né? É sinal de que aquilo que a gente está comendo não está pegando bem. Lá para as 42 horas de jejum, aconteceu que eu estava lá, fiz um auto-check-up, né?
A energia estava ótima, estava com lucidez, a minha visão estava muito boa também. E eu resolvi tomar um solzinho, que nesses dias aqui está chovendo, e aí vai calor frio, né? Resolvi tomar um solzinho. Eu fiquei mais ou menos 1 hora no sol, próximo ao meio-dia, quer dizer, o sol estava a pino ali, a gente está no verão agora, e eu fiquei ali, inclusive de calça jeans, assim, e a camiseta, e eu não senti a pele ardendo, eu não senti incômodo nenhum, não senti vontade de sair do sol. Ao contrário, estava muito gostoso. Eu saí do sol porque eu saí do sol, só isso. Aproveitei para ir pensando em algumas coisas, fazendo algumas coisas enquanto estava por lá. E, nossa, num bom humor, numa leveza, sabe? Foi muito bom realmente. Lá para as 44 horas de jejum veio a revirada aí. Bom, eu comecei a fazer antes, assim, algumas coisas que eu não curto muito, sabe? Algumas coisinhas que dão pequenas agonias, sabe aquele negócio durante o dia, né? Que são coisinhas pequenas, que dão pequenas agonias e que vão se somando, né? Eu acho que isso acabou dando um peteleco aí de desestabilização e aí eu comecei a ter uma certa agonia. O negócio era emocional mesmo, eu não estava com fome para falar assim, nossa, eu preciso colocar algo na barriga que estou com fome física, sabe? Não, nada de fome física. Inclusive o peristaltismo tinha diminuído também. E era uma coisa realmente emocional, né? Essa agonia era uma coisa que não, eu pensava em não comer e aquilo não era concebível, sabe? Como assim, né? E aí eu contrastava, um outro lado meu contrastava isso, né? Mas como assim? Você ficou sem comer o dia inteiro ontem, ficou tranquilo, né? E você já está acostumado com jejum intermitente, então por que esse negócio, né? Porque essa ânsia, assim, como não vai conseguir ficar mais umas 6 horas antes de dormir, né? Sem comer assim? Não, não dava, sabe? Quando não batia, né? Não. Eu falei, tá legal, então eu vou cortar o jejum e vou comer alguma coisa leve, né? Para poder sair do jejum de forma fácil. O jejum não é assim, a gente faz um jejum longo e vai para um churrascão, para uma pizza, coisa dessa forma. É comida leve, de preferência mais sucosa, né? Com mais aguinha. Aí eu comi aquilo que eu achava que ia ser mais leve. Banana, biscoito de polvilho, daqueles croque-croque, né? Tipo mineiros mesmo. E um pouquinho de manteiga também para passar ali no biscoito. É legal, olha, foi leve, mas bateu que nem uma bomba. Depois eu fiquei com... A mente já não estava mais tão clara assim, eu fiquei com tontura quando eu levantava ou fazia algum esforço físico de levantar. E aquela preguiça, meio uma coisa muscular, né, que não era mais como antes, sabe? Não dava simplesmente para pegar e sair andando tranquilamente, tudo, né? É bem o pós-almoço mesmo, parecendo que eu tinha comido um pratão de alguma coisa. E aí isso perdurou até mais ou menos umas 22 horas, antes, umas 21 horas, e lá para as 21 horas já estava sarado da digestão. Já tinha saído todo esse estado de cansaço muscular, de um pouco de preguiça, né? Só que, como nas outras noites, eu fiquei com mais sono, né? Aquele sono mais pesado, embora não tão pesado quanto nos dias normais. Então valeu o jejum, dele eu tirei bastante coisa de complemento, né? Sobre jejum, sobre parte emocional também, foi muito bom mesmo. Primeiro, tranquilidade no jejum é uma coisa que é crescente, né? Isso aqui é uma mensagem que você precisa entender, todo mundo precisa entender isso. Tudo é questão de prática. Então é começa com um jejum intermitente, né? Que é você ficando em jejum algumas horas por dia, todos os dias, durante vários dias, para o corpo ir acostumando. Você depois ir mudando a dieta para coisas mais leves, ou seja, coisas que precisam de uma digestão mais leve, né? E depois sim, você pula um pouquinho, faz um jejum maior, vai 24 horas aí. Nossa, fiquei 24 horas, né? Que legal. Aí depois pula uma semana, faz um jejum
De novo, 24 horas, ou estica um pouquinho, chegou a 28 horas, yes, sabe aquela coisa boa, né? E aí vai para 36 horas, daí você vai aumentando. Esse é o jeito mais fácil, mais simples de você acomodar o emocional ao não comer, né? E se for fazer um jejum mais forte no sentido de trazer resultados de forma mais rápida e expressiva, o jejum a seco. Dá uma olhada nos vídeos que tem no canal lá sobre esse negócio de fome emocional, né? Porque que a fome existe, os motivos da fome, você vai entender direitinho. E outra coisa também que esse jejum abriu foi mais confiança para eu fazer o próximo. Não sei quando vai ser, sei que sempre depois de um jejum longo, a sensação que fica é não coma muito, sabe? Coma o mínimo possível e observe quais são as emoções que estão ligadas à sua vontade de comer. Sentiu vontade de comer? Por quê? É a mesma coisa daquela coisa da barriga, de ficar mexendo. Mexer a barriga não é fome, tá? Mexer a barriga é limpeza do que você já comeu. Então se fizer aquele burp, aquela coisa assim, saiba que é porque está limpando os seus intestinos ali e o estômago também, e por isso aquilo está mexendo, viu? Tem gases envolvidos e tudo mais. Aquilo não é, nunca foi e nunca será fome física. Fome física você pode ter, quem sabe, aí depois de alguns dias, no restante é tudo fome emocional e costume que a gente tem desde criança, que a gente é ensinado que a barriga fez ronque, então coma. E lembrando aqui, uma vida saudável é de refeições muito espaçadas, de preferência com jejum intermitente. Nada de comer de 3 em 3 horas, 2 em 2 horas, 4 em 4 horas, nem uma frutinha, nem um biscoitinho, nem uma beliscada. O melhor é você estar bem, e para estar bem, o seu corpo funcional, o seu corpo fazendo o que ele precisa, o quanto mais próximo do estado de jejum você tiver, inclusive em relação à dieta, mais você vai ter benefícios, tá bom? Grande abração, tudo de bom, checa lá os vídeos no canal. Até!